Nada se compara a um ambiente onde a glória de Deus se faz presente. E neste lugar a presença de Deus, ela é real, ela é perfeita. E eu sei que o Senhor tem recebido este trabalho, tem se agradado de tudo que tem feito neste lugar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está nesta noite aqui. Nós viemos trazer a nossa adoração. E já estamos de posse da nossa bênção, da nossa vitória. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. Agradeço o convite, pastor Aparecida, irmã Célia e toda a sua família, pastor Edivaldo, essa mocidade abençoada. Eu estava ali, eu falando, Deus, como é bom ser jovem na presença de Deus. Eu falo, como vale a pena, porque eu tive essa experiência e vivo isso. Nada melhor do que você entregar toda a tua juventude na mão do Senhor, porque vale a pena. Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 16, é o que o Senhor nos deu para estarmos juntos, meditando nesta noite. Juízes capítulo 16, versículo 16, 17 e o 20, que nos diz assim: e sucedeu o quê? Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. O 20 diz: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Irmãos, é uma história bastante conhecida, um texto muito lindo, de grande reflexão. E nessa noite o Senhor nos deu para meditarmos junto com cada um de nós que estamos aqui. Olhando para esse texto, nós vamos ver uma família da tribo de Dan, uma mãe que não poderia gerar filhos. E a Bíblia diz que o Senhor aparece àquele homem e diz que o Senhor lhe daria um filho, e esse moço, ele teria uma especialidade. Ele seria nazireu de Deus, um jovem separado, um jovem escolhido, um jovem que não poderia se corromper. E o mais importante para aquela família é que aquele pai, ele se preocupou tanto com o que o Senhor havia falado, que ele pediu para mais uma vez o Senhor lhe falar como deveria criar aquele menino. E o Senhor envia o seu anjo mensageiro e traz todos os detalhes como seria a criação daquele menino, porque ele era um escolhido. Irmãos, quando eu observo esse texto, eu fico meditando na minha própria vida, na minha família, quando desde criança nasci num berço cristão,
E eu sempre ouvi os meus pais, sempre ouvi. Todos os dias eu digo: quer ser feliz? Seja obediente a pai e mãe. Seja obediente aos teus líderes. Seja obediente a quem o Senhor colocar na tua vida. Seja obediente, você vai ser abençoado. E eu tenho o privilégio de ser abençoada por ser obediente. E a Bíblia diz que todos os detalhes para a criação daquele moço foi passada pelo Senhor. E os seus pais tiveram todo o cuidado para fazer de acordo com que Deus orientou. Ainda hoje a minha mãe está me visitando, ela está aqui em São Paulo, e hoje a gente estava no médico, e eu dizendo para ela vai fazer agora 82 anos, e ela se preocupando com uma situação de uma das minhas irmãs, e eu disse para ela: você já fez a sua parte, a senhora já fez o que tinha de fazer. Nós somos agora adultos, e agora prestação de contas somos nós e Deus. A senhora já fez o que tinha de fazer. Só continue orando, porque nós temos uma grande responsabilidade sobre as nossas atitudes. Criação, o Senhor prepara. Pais que estão na direção de Deus sabem sim ensinar, mas compete a nós como filhos estar na direção de Deus. E aquele moço, ele cresce, se torna jovem, e um dia ele chega para os seus pais e ele diz que o seu coração almejava uma jovem dos filisteus. Seus pais se preocuparam e disseram: no meio dos teus irmãos não tem? Aqui tem. Por que tu vai buscar lá no meio que não é para ir buscar? Aconselharam aquele moço, mas não teve conselho. Ele foi. Aquela primeira vez Deus até permitiu, Deus tinha uma estratégia naquela história. Só que não deu certo. Aconteceu tudo, mas ele nunca teve a liberdade de ter aquela jovem que ele amava, porque Deus não permitiu. Interessante, jovens, pais, irmãos que estão aqui nessa noite, é que Deus, Ele tem chamada nas nossas vidas e Ele tem promessas grandiosíssimas. Quando nós estamos na direção, são promessas, promessas e promessas. Mas promessas só se cumprem na vida de quem sabe esperar a promessa. E eu quero deixar bem claro aqui, eu falo porque jovem, eu sei todo o processo, eu não casei tão jovem, eu quis desfrutar da minha juventude, cada passo, cada minuto. Me casei com muito orgulho, com 30 anos de idade, estou muito abençoada, casei na direção de Deus, soube esperar o tempo de Deus, não saí da direção em nenhum momento. Sempre busquei direção de Deus, por mais que o meu coração falasse mais alto por alguém, eu dizia: Deus, tu tem uma chamada na minha vida e eu não posso impedir a tua chamada. Então coloque a pessoa certa, porque eu preciso estar na direção. E não foi um, não foi dois, não foi três que passou no meu caminho, mas eu nunca busquei profeta, não dei ouvido à voz do meu sentimento. E eu sempre busquei direção de Deus. Em momentos que o meu coração dizia: não ore para Deus tirar de você, mas eu tinha assim uma direção maior e eu dizia: faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer. E de repente eu vejo Deus tirando do meu caminho, chorar e dizer: faz teu querer, eu quero ser feliz. Vale a pena. Como vale a pena esperar no Senhor? Mas uma coisa, eu sempre observei em toda a minha juventude, que sempre no caminho de esperar no Senhor, as bandejas elas não vinham em prato qualquer.
ela sempre viu em bandejas muito bem arrumadas, desejáveis, almejadas. E elas vêm sempre antes daquilo que Deus reservou para nós. Sansão não deu certo a primeira, foi atrás de uma prostituta, mas só que o Espírito Santo não se retirava daquele moço. Irmãos, o maior perigo não só de jovens, eu estou falando aqui para todos nós que estamos aqui nessa noite. O maior perigo é nós começarmos a abrir brecha na nossa vida e, por Deus nos usar, nós confundirmos as coisas. Eu estou aprontando, mas quando eu louvo, o Senhor opera. Quando eu prego, o Senhor opera. Quando eu falo, o Senhor opera. Você está enganando o seu próprio coração, porque o dom é do Senhor, a chamada é do Senhor. Ele usa quem Ele quer, independente. Não erre, não abra brecha, porque ainda a presença do Espírito Santo está te usando. Não confunda, porque vai chegando um tempo que o teu coração vai sendo preenchido, e quando você despertar, opa, cadê a presença do Espírito Santo? Foi embora. Continuou mentindo, enganando. Cada vez que lhe fazia uma pergunta, ele dizia: é desse jeito, meu segredo está aqui. E ele mentia e continuou mentindo, mas ele via em tudo que a presença do Espírito Santo ainda estava lá. Entra numa cidade, se prostitui, e o Senhor lhe dá um livramento, consegue até arrancar os portões da cidade, levar nas costas, com uma queixada de jumento, matou 1000, e assim foi Sansão. Jovem escolhido, ungido, separado, cheio do Espírito Santo, mas estava brincando com o pecado. Brincando com o pecado. Eu e você não pode. O Senhor chamou os que estão aqui neste lugar como separados dele, separados dele. Aleluia. Entende a palavra separados? Chamados, tirados do meio, para refletir a glória do Pai. Isso é você que entrou por essas portas nessa noite. O Senhor te separou com carinho, te deu uma porção dobrada do Espírito dele e tem te alertado. Você é separado, você é separada. Não brinque, não abra brechas, não minta, não se deixe levar. E quando eu ouvi o testemunho desse jovem nessa noite, eu glorificava o Senhor ali. Eu falava como é bom sermos canal do Senhor, como é bom sermos canal da presença do Senhor. E ele louvando, e o Senhor me dizia: eu levantarei muitos neste lugar, muito mais do que isso. Levantarei muitos neste lugar. Mas a mesma voz do Espírito Santo que dizia para mim, ele dizia também: tem muitos como essa jovem aqui nessa noite. Estão aprisionados pelos seus próprios sentimentos, pela amargura da sua alma. Estão aqui, se emocionaram, choraram, mas estão amargos, entristecidos, sem saber como lidar com a situação que está à sua frente. Mas você está no lugar certo. Entraste no lugar certo, no momento certo, na noite certa, no encontro certo, com a pessoa certa, que é a pessoa do Senhor Jesus, que marcou o encontro com você nesta noite.
moça diabólica. E aquela moça, ele se agrada dela. E a Bíblia diz que todos os dias ela queria descobrir onde está a sua força. Onde está a sua força? E ele mentia. E ela dizia: você está me enganando. Aonde está a sua força? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não abra os segredos do teu coração para o adversário. Não abra as portas do teu coração para o mensageiro do inimigo, para destruir o que Deus tem reservado para a tua vida, jovem. Não brinque com o tempo que estás diante de uma rede social, atraído por alguém que está te enganando e tentando te levar por um caminho que não é certo. Tem vidas aqui nessa noite desse jeito. Deus nos trouxe a este lugar para te dizer: hoje tu vai dar um basta. Não é pecado isso. E agora começa o adversário a dizer: isso é só costume, para com isso. Não é pecado isso. E você começa a refletir: realmente sou eu que estou assim. Mas você vai começar a dizer: não, eu sou escolhida, eu sou separada, eu não vou dar mais nenhum momento de atenção para aquilo que não é para mim. Sansão, ele começa a dizer, de repente, onde ele nunca tocou, ele começa agora a falar: os meus cabelos, faça aqui se colocar em fios, colocaram em estacas. E quando ele se levantou, ele arrancou tudo, mas ele já estava à porta de abrir todo o seu coração e contar todo o seu segredo para aquela moça. E a Bíblia diz que agora ele abre totalmente seu coração e diz: eu sou um jovem separado, eu sou nazireu de Deus, a minha cabeça não pode ir na valha, a minha força está aqui. Abriu o seu coração. Em nome de Jesus, Deus nessa noite nos convoca a começar a fechar as brechas que nós abrimos, porque Deus determinou um ano diferente para as nossas vidas, um ano de realizações e de promessas cumpridas. Mas o adversário está à tua porta batendo e dizendo: é por aqui, para que você não tome posse daquilo que está por vir. Irmãos, que coisa triste. Aquele jovem se abre e de repente agora ele se depara com uma realidade. Abre seus olhos e diz: mais uma vez eu vencerei. Mas o versículo forte, quando ele busca as forças, ele não imaginava que a presença do Senhor já não estava mais lá. A presença do Senhor já não estava mais com ele. Eu me lembro de uma amiga. Essa moça, ela foi colocada para fora de casa quando ela aceitou Jesus. E eu nunca esqueço, eu era líder da mocidade. Ela chegou chorando meia-noite na minha casa. E ela disse: os meus pais me disseram que eu não entro mais lá, porque eu tinha uma luz para o espiritismo e eu iria enriquecer a família. E eu tirei isso que eu teria para o futuro da minha família por causa da igreja. E eu disse para ela: não te preocupe, nós vamos abraçar a tua causa. E ela disse: mas eu não quero sair de dentro da minha casa, eu vou ficar na porta, eu vou amanhecer o dia ali, eu não vou sair da porta da minha casa. Irmãos, e nós nos preocupamos com aquela moça. É perigoso você amanhecer o dia ali, eu vou ficar ali. E ela ficou pela manhã, sua mãe não quis deixar ela entrar. E ela
Serra. Ela não tinha um ensino médio. Quando ela chegou ali, ela foi morar numa comunidade. E ela ligou para mim e disse assim: Nora, Deus precisa abrir uma porta para mim. Eu estou de favor. E nós oramos junto com aquela moça. E um dia ela foi fazer uma entrevista na fábrica da Fiat. E quando ela entrou ali, o moço que estava entrevistando ela era da Assembleia de Deus. E quando ela entrou, Deus usou aquele moço e disse para ela: aqui é o lugar que Deus vai te abençoar. E ele seria o chefe dela, colocou ela como encarregada naquele lugar. Ela não foi para o setor de limpeza. Ali ela conseguiu os estudos e ela começou a crescer naquele lugar. E um dia saiu daquela comunidade, foi morar no lugar que Deus preparou. Mas o primeiro passo que ela deu foi esquecer do dono da bênção. Começou a crescer e esqueceu. E um dia eu liguei para ela e disse assim: filha, o teu sucesso é por causa de Jesus. E ela começou: não, Nora, não tem nada a ver. Quem está crescendo é a minha competência. Eu disse: Deus vai ter um encontro com você. Deus vai ter um encontro com você. E eu esqueci dali, irmãos, e comecei a orar e disse: Deus, cuida daquela moça, foi tu que a escolheu. E uma noite ela saindo da faculdade, um assaltante seguiu os passos daquela moça. E ela precisava passar um farol. Quando chegou no farol, ela não conseguiu e ele agarrou ela. Quando foi colocar ela dentro do carro, ela começou a gritar. E ela dizia assim: me solta, porque eu sou uma jovem crente. E ele disse: tome vergonha na sua cara. A minha mãe também é crente, não é safada como você. Irmãos, naquela hora ela disse: Deus, se tu me livrar, eu vou te servir. E naquela hora ele soltou ela e ela correu no meio daqueles carros. E a primeira pessoa que ela ligou foi para mim e disse: Deus me pegou, Nora. Eu disse: ou tu se conserta, ou tu vai perder tudo que Deus te deu. Ficou muito bem na igreja. Deus preparou uma família para ela. Mas sabe quando Deus abençoa um crente ruim? Aquela moça acolheu a família, trouxe para São Paulo, abençoou todo mundo e começou a se sentir grande. E cresceu. Eu falei: meu Deus, a pior coisa é Deus deixar você chegar no último degrau para te derrubar. É melhor cair no primeiro. E foi, irmãos. E o mesmo dia eu fui visitá-la. E ela disse: eu não quero te receber na minha casa. Eu falei: eu preciso te visitar, porque Deus está mandando eu ir na tua casa. O Espírito de Deus me dizia: vai lá. Irmãos, quando eu cheguei no lugar que havia combinado para aquela moça, ela não estava, estava a irmã dela. E eu disse: mas cadê ela? Ela falou: Nora, ela não quer te receber, ela está com vergonha porque ela não mora no mesmo lugar. Eu disse: mas que coisa séria. Fala para ela que eu não estou aqui para ver lugar onde ninguém mora, eu estou aqui porque Deus mandou eu ir lá. Irmãos, quando eu cheguei ali, aquela moça estava em um barraco, uma única cama dentro. Perdeu família, perdeu tudo. O esposo dela era uma bênção na igreja. De repente teve uma enchente e ele foi atingido pela doença do rato e morreu em 3 dias. Aquela moça está num estado de calamidade, não voltou mais para Jesus, e só a misericórdia de Deus. Aqui está uma realidade, jovens do Senhor. Deus escolheu você nessa noite especificamente. Não está em casa que Deus deseja falar, está exatamente nesta casa.
visão. É a primeira coisa que o adversário toca, é na nossa visão espiritual, para que você não enxergue que está errando, para não retroceder. É isso que o adversário tem reservado para nós. Visão espiritual. Quando eu vejo crente sincero,